Então o Salão do Reino, ele vira um tribunal de aparência. Os meninos que eles mal aprenderam a falar direito, eles já são colocados dentro de terninhos completos, dentro de camisa social e gravata. A mensagem ali dentro, ela é clara. Se você quiser ser aceito, se você quiser ser visto como um exemplo espiritual, você precisa deixar de ser criança e fingir que é adulto. O problema é que esse amadurecimento forçado vai criando uma fratura na cabeça da pessoa e a conta ela chega com juros pesados lá na frente, na vida adulta. O que a gente testemunha dentro dessa organização, ela vai muito além do controle das crenças, por exemplo. Ela mexe diretamente com as engrenagens mais profundas de como que o ser humano ele se desenvolve. Na verdade, existe ali um processo invisível que faz uma inversão cronológica na cabeça da pessoa que é bem bizarra. Ao mesmo tempo que eles aceleram e adultizam as crianças de forma precoce, eles infantilizam os adultos de maneira crônica. Você já parou para pensar nisso? E para a gente entender o estrago psicológico que isso faz na mente de quem cresce ali dentro, a gente precisa olhar para trás daquela imagem de família perfeita que é exibido nos salões do reino. Mas antes da gente continuar, eu preciso falar de coração aberto aqui para você que está me assistindo. Talvez você ainda esteja lá dentro, talvez você tenha acabado de sair, ainda você se sinta preso naquela atmosfera. Eu não falo isso como um crítico externo, alguém que quer apenas atacar as pessoas. Eu falo como alguém que passou 30 anos da vida ali dentro. Eu sei o que é sentar naquele banco, eu sei o que é o medo do julgamento, eu sei o quanto que a gente acredita que está fazendo o que é certo. O meu compromisso aqui não é contra indivíduos, tá bom? Eu conheço a sinceridade de todos que estão lá dentro. O meu compromisso é expor uma instituição que, para manter o controle, ela acaba arrancando as fases naturais da nossa vida. Pensa aqui comigo. A infância, por lógica, por psicologia, ela é o momento em que a gente descobre quem a gente é. Ela é a fase de nós brincarmos, de nós errarmos, de testar os limites num ambiente que você se sente seguro. Mas para uma criança que nasce ali dentro, a infância ela é cortada pela raiz. Desde muito cedo, existe um sistema que exige uma postura, uma roupa, uma maturidade que não bate com a idade dela. Os meninos e as meninas, eles são moldados para ser miniaturas de adultos. Essa cobrança com a roupa, ela não é bobeira não, tá? Quando você tira a roupa de criança, você joga um traje formal, você está dizendo para aquela mente informação que ela não pode ser espontânea, ela tem que performar. Aí você coloca a criança para ficar estática, sem dar um pio durante as reuniões, durante as 2 horas ali, ela ouvindo discursos pesados sobre julgamento divino, sobre vigilância moral. O ato natural de correr, de ficar entediado, ele é podado na hora pelos pais. Eles estão morrendo de medo de ser julgado pelos outros irmãos. Quando você proíbe uma criança de viver a sua infância, de construir a própria identidade, ela vai pulando etapas cruciais na vida dela. E o reflexo disso aparece com força total na vida adulta dela. E aí que entra a famosa síndrome de Peter Pan. A pessoa, ela cresce o corpo, envelhece, ela atinge a maioridade, mas emocionalmente ela continua travada, ela continua incapaz de segurar o rojão, de assumir as responsabilidades reais da vida. E é aqui que a engrenagem, ela dá um nó bizarro. Essa criança que ela foi formada a ser um mini adulto, por assim dizer, quando finalmente ela cresce, vira um adulto completamente, ela fica infantilizada. Parece uma contradição, mas faz todo sentido do mundo. Pensa aqui comigo. Como é que uma pessoa ela vai aprender a tomar decisões sérias na vida se desde a infância até a maturidade a organização decide absolutamente tudo por ela? Ali dentro você não precisa e nem pode também gastar neurônio para fazer escolhas. A organização ela já te entrega um manual pronto para cada mínimo detalhe da sua existência. Eles dizem que tipo de roupa que você vai vestir, o comprimento da saia, o estilo das barbas, as músicas, filmes, até com quem você deve se casar. O resultado disso, no mundo real, ele é devastador. Porque quando esse adulto ele se depara com a vida de verdade, aquela que não vem o manual da torre de vigia debaixo do braço dele, ele simplesmente trava.
ele sofre aquela imaturidade crônica de quem nunca pode escolher nada por si mesmo. Se ele precisa tomar uma decisão profissional, uma decisão séria, lidar com uma crise no casamento, por exemplo, ele não tem estrutura emocional a não ser ir pesquisar direto no site. Como que ele nunca viveu uma infância para aprender a lidar com as frustrações de forma natural, ele vai desenvolvendo então uma tolerância zero para os problemas aí da vida adulta. É por isso que tantas pessoas, elas vivem num ciclo constante de desânimo, de desistência. Eles começam um projeto com todo entusiasmo, começou um projeto de vida, mas na primeira barreira eles vão desistindo rápido. Por quê? Porque eles foram ensinados a vida inteira que se algo está difícil, basta esperar em Jeová, ou deixa na mão dos anciãos que eles resolvem. Eles são adultos no corpo, mas emocionalmente ainda são aquelas crianças assustadas, que elas precisam de alguém que pegue elas pela mão e diga o que fazer. E a conta mais alta dessa infantilização, ela é cobrada no casamento. O sistema empurra os jovens para o casamento de forma precoce. Como as regras para o namoro elas são bem sufocantes ali dentro, a única saída para viver a sexualidade, ter privacidade, é se casando rápido. Só que quem está casando ali são duas crianças emocionais que estão vestidos num corpo de adulto. Nunca tomaram uma decisão relevante sozinhos, ficaram a vida, desde criança até a fase adulta, naquela vida do Pedrinho e da Sofia. O que será que vai ser desse casamento? Quando a lua de mel passa, os problemas reais eles batem na porta, o castelo de cartas ele vai desmoronando. Eles não sabem como resolver, dialogar, como resolver conflitos de forma madura, e como o divórcio ali dentro é cercado de punição social, eles passam então a viver um casamento de fachada, um casamento infeliz, arrastando ali uma união morta só para manter as aparências. Tudo isso gera um vazio, uma crise de identidade silenciosa. No fundo, a pessoa sente que está vivendo a vida de um personagem criado por essa organização, e não a sua própria história. Então é aí que muitas pessoas também começam a despertar dessa organização. O que a gente precisa entender é que esse ciclo ele não é um defeito, ele é o próprio sistema funcionando, como ele foi projetado. E uma estrutura que precisa de controle absoluto não pode ter indivíduos que são emocionalmente maduros, que são independentes. A organização detesta essa palavra independência, independentes. Vocês lembram de um cântico, que já nem está mais nos cancioneiros, fala independência e prepotência, más qualidades são? A organização detesta esse tipo de coisa. Você ser uma pessoa independente, uma pessoa madura. Então, para a organização é muito mais vantajoso manter você no estado de eterna dependência emocional. Se você cresceu nesse ambiente e hoje você luta contra esse desânimo constante, ou você sente uma dificuldade enorme de se sustentar, de sustentar suas decisões, entenda uma coisa, a culpa, ela não foi sua. Você não é fraco, você só foi privado do laboratório natural da vida, que é a infância. E é compreensível que você se sinta como uma criança tentando pilotar um avião sem nunca ter passado nem por um simulador sequer. A boa notícia é que você agora tem total controle sobre o seu presente, sobre o agora. O primeiro passo para sair dessa infantilização crônica é você tomar consciência dela. É você olhar para si mesmo com acolhimento, você entender que você agora é quem você manda. É você começar a treinar o músculo da escolha. Você assumir pequenas responsabilidades, não esperar terceirizar a sua vida para um grupo de homens, por exemplo. Maturidade de verdade, ela não vem com privilégios num painel de congregação, por exemplo. Ela começa quando você assume a autoridade da sua própria história. Então deixa para trás esse medo do julgamento, porque é hora de dar voz a quem você realmente é. Construir a sua vida consistente, sua vida madura e verdadeiramente livre também. Se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui, se inscreve no canal para ajudar o canal a continuar crescendo, levar essa informação para mais e mais pessoas. E se você gostou desse conteúdo, quer continuar assistindo, tem vários vídeos aqui no canal e eu separei um deles para você. Clica no que está aparecendo logo aqui do lado, que são informações muito importantes sobre como que essa organização ela age nos bastidores. Eu sou o Marcelo, aqui do canal Betelito Oficial, e a gente se vê no próximo vídeo.